Hoje, infelizmente, não vemos mais o agir e o mover do Espírito Santo em muitos lugares. Por quê? Porque estes lugares estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. E em Efésios 4, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos então causando tristeza ao Espírito Santo. E é uma tristeza profunda. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 19 diz também: não apaguem o Espírito. E a palavra apagar, no original, está no sentido de cortar, parar o fluir. Por exemplo, quando a pessoa está ali na igreja, de repente o Espírito Santo vem sobre a pessoa e a pessoa começa a resistir ao Espírito Santo. Ela não quer adorar, ela não quer exaltar a Deus, ela começa então a ter uma resistência contra o Espírito Santo. Ela está ali apagando o mover, o operar do Espírito Santo. Nós estamos vivendo numa geração que, infelizmente, a maioria das pessoas são contra o mover do Espírito Santo. Infelizmente, a maioria dos pregadores estão apresentando um Deus sem poder para essa sociedade. E a sociedade olha para esses pregadores pregando sobre Deus, só que só vê eles pregando sobre Deus, porque eles não têm sinais, não têm poder, é somente palavras, é somente frases de efeito. Totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, para que vocês sejais revestidos de poder, e os sinais seguirão, olha só, os sinais seguirão aos que creem. E depois ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Olha só, Paulo sabia disso, foi por isso que o apóstolo Paulo, grande conhecedor que aprendeu nos pés de Gamaliel, ele disse assim: olha, as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê, irmãos? Porque quando há homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, eles começam a manifestar o sobrenatural de Deus. E muitas das vezes as pessoas que veem esses homens e essas mulheres de Deus cheias do Espírito, manifestando o sobrenatural de Deus, o que acontece? Essas pessoas se assustam. Por quê? Porque elas não conhecem esse Deus. Elas não conhecem o Deus sobrenatural. Não é esse Deus que está sendo apresentado para a sociedade, o Deus sobrenatural, o Deus de poder, de sinais. Não, é apenas um Deus de palavra, sem poder. Mas o nosso Deus, ele tem poder. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Mas, infelizmente, a maioria dos pregadores estão pregando e falando de um Deus sem poder, sem sinais. Por quê? Porque eles querem que esse Deus se adapte a essa sociedade. E é por isso que muitas das vezes o Espírito Santo está entristecido. É por isso que eles estão entristecendo o Espírito Santo, ou seja, eles estão apagando o fluir, o agir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E muitas das vezes eles estão enterrando os dons espirituais. E as pessoas que usam a unção, os dons, eles falam mal, eles criticam muitas das vezes. Ou seja, eles estão apagando o Espírito Santo. Eles estão apagando o mover do Espírito Santo. Ou seja, eles estão pregando apenas palavras teológicas, filosóficas, humanas, mas sem o poder de Deus. Diferente, muito diferente das pregações de Jesus, porque Jesus disse assim: olha, as minhas palavras são espírito e vida. Por isso que as multidões eram curadas, eram libertas, e Jesus falava. E as pessoas olhavam e diziam assim: olha, Jesus não fala como os fariseus, os saduceus, não. Ele fala com quem tem autoridade. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram espírito e vida, não apenas teológicas ou filosóficas, mas espírito e vida. Que as nossas palavras possam ser espírito e vida. E essa é uma das
razões porque não vemos mais o sobrenatural de Deus em muitos lugares. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sendo entristecido, está sendo apagado. Mas saiba que quando o Espírito Santo começa a agir, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: Deus está aqui. E as pessoas, amém. Aí o pregador disse novamente: o Espírito de Deus está aqui. E ele vai curar, vai libertar, vai fazer milagres. E o Espírito de Deus, Deus não precisa do homem para fazer nada. Ele está aqui, ele que vai operar, ele que vai fazer milagres. E depois do culto aconteceu alguma coisa? Nada. E enquanto ele falava que era Deus que iria fazer todas as coisas, que Deus não precisava do homem para nada, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E o Espírito Santo de Deus disse assim: sim, é verdade. Sou eu que faço os milagres, sou eu que opero. Sim, sou eu. Mas, porém, eu posso até fazer sem um homem, mas eu prefiro fazer através do homem. Eu prefiro fazer através dos meus vasos. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso e dizem: não, Deus que vai agir. Deus vai agir, só que ele prefere fazer através dos seus vasos. Ele prefere usar os seus vasos para poder agir. Mas, porém, se não há vasos que tenham uma verdadeira comunhão com Deus, não há manifestação do sobrenatural. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que a maioria das pessoas não entende. Deus faz tudo se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele escolhe usar os seus vasos, os seus servos para operar. E é por isso, então, que a maioria das igrejas não há um mover espiritual. Por quê? Porque não há vasos lá para que o Espírito Santo de Deus possa usar. Aí você pode até dizer: mas por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Por quê? Porque as pessoas não querem. Elas não querem ser dependentes do Espírito Santo. Elas não querem ser submissas ao Espírito Santo. As pessoas, elas não querem se santificar, não querem buscar para ter uma comunhão com o Espírito Santo. É por isso. Então entenda uma coisa, que sem comunhão, sem unção. Sem comunhão, sem sinal, sem milagres. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, sem poder de Deus. Sem o Espírito Santo, sem poder de Deus. Lembrando que onde há o Espírito Santo, onde há o mover do Espírito Santo, há milagres, há atividade espiritual. E você quer saber qual é o nível da unção que você tem? Muitas pessoas perguntam: qual será o nível da minha unção? Você quer saber qual é o nível da sua unção? É só saber qual é o nível de comunhão que você tem com o Espírito Santo. Por quê? Porque a unção vem do Espírito Santo. Então, quanto maior for o seu nível de comunhão com o Espírito Santo, maior será o seu nível de unção. Sim, quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais unção será liberada a você. Que a unção nada mais é do que fragmentos de Deus em você. Ou seja, quanto mais perto você fica do Espírito Santo de Deus, mais unção você terá. Agora, sem comunhão, sem unção. É simples assim. Aí muitas pessoas dizem: não, mas eu prego, eu profetizo e Deus opera. Está operando através dos dons espirituais. E hoje, muitos hoje em dia se movem através dos dons espirituais. Mas são pouquíssimas pessoas que eu conheço, que se movem na unção do Espírito Santo. Como eu faço para aumentar o meu nível de unção? É simples. Aumente o seu nível de comunhão. Passe mais tempo em oração com o Espírito Santo. Passe mais tempo obedecendo o Espírito Santo de Deus. E esse é o segredo. É um segredo simples que pode mudar a sua vida. Se você quer ter mais unção, tenha mais comunhão com o Espírito Santo. Passe mais tempo em oração com Ele. Este é o segredo.
Sua vida vai mudar não apenas ouvindo esse segredo espiritual. A sua vida vai mudar se você colocar ele em prática. Porque o que mais tem é pessoas aqui na internet ouvindo os segredos espirituais, ouvindo sobre o mundo espiritual, mas a vida deles não muda. Por quê? Porque eles só ouvem, não colocam em prática. A sua vida vai começar a crescer espiritualmente quando você começar a colocar em prática tudo aquilo que você ouve. Nesses últimos dias, a igreja precisa se despertar do sono espiritual. A igreja precisa de um despertar espiritual. Porque é tempo de nós sermos movidos, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que o mundo e a sociedade conheça um Deus de poder. O nosso Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus de poder, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que faz milagres, um Deus sobrenatural. Mas para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder manifestar o sobrenatural de Deus na terra e ganhar milhares e milhares de almas para Deus. E lembrando também o que Deus falou na sua palavra sobre os mornos. Lembre o que Deus disse sobre os mornos, que os mornos ele vai vomitar. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo espiritual, escute isso, o mundo espiritual, ele vê a nossa temperatura. Ele vê se nós estamos quentes ou frios. Sabe por quê? Porque o morno é uma temperatura muito, muito perigosa. Porque essa temperatura no reino espiritual, ela é mais fácil de você esfriar do que você ficar avivado. Porque, irmãos, para que você fique quente, para que você fique avivado, você vai precisar buscar, você vai precisar orar, você vai precisar jejuar, você vai precisar manter uma comunhão diária com Deus. Então Deus está mostrando que no reino espiritual, o morno sempre tem a tendência de se esfriar. Por quê? Porque uma pessoa, irmãos, que ela é quente, ela faz a diferença. A pessoa que é quente, ela faz a diferença na igreja. Por quê? Porque ela está aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Ela está avivada pelo fogo do Espírito Santo. E ela, irmãos, ela não tem tempo para criticar. Na mente dela, no coração dela, não tem tempo para ficar falando mal dos outros. Por quê? Porque ela está avivada pelo Espírito Santo. Ela está incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Nessa última hora, vamos ser quentes, vamos ser cheios do Espírito Santo para manifestar o sobrenatural de Deus para essa geração, para essa sociedade, para esse povo. Esse é o tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Abençoe mais vidas, compartilhe a palavra de Deus e que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.